Pod Business, o podcast da M-Stort. Olá, amigos, começando mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, uma empresa de consultoria com mais de 35 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Aproveitar para agradecer aos nossos mais de 4 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Obrigado a você que nos prestigia sempre com a sua audiência. Os nossos convidados especiais, os nossos business partners fazem parte dessa história maravilhosa, desse canal que a M-Stort criou para levar conteúdos para vocês de empreendedorismo, de inovação, você sempre ligado conosco. Se você ainda não está inscrito, olha aqui, está passando no seu vídeo aí o nosso canal, acione as notificações ali, o sininho, né? E fique por dentro dos nossos conteúdos. Hoje conosco, uma visita especial aqui, vamos falar de muita inovação, por falar em inovação, vamos falar muito de inovação. O Robson Felthaus, é isso, Robson? Isso mesmo. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu que agradeço o convite aí do Maurênio. Para nós é uma honra e uma satisfação estar aqui falando de data center, de cloud, de tudo que a gente aí vem há tempo trabalhando. Maravilha. Também conosco o Lisandro Gerhardt. Lisandro, bem-vindo ao nosso Pod Business. E obrigado por aceitar também o nosso convite, né? Muito obrigado, agradeço também pelo convite aí e vamos conversar bastante hoje sobre tecnologias. Isso aí. Também conosco aqui nosso CEO da M-Stort, Maurênio M-Stort. Maurênio, quer fazer a primeira pergunta dos nossos convidados? Eu sei que tu está curioso para saber algumas coisas aí de inovação. Bom, vamos lá. A gente está com duas pessoas extremamente conhecedoras da questão dos rumos da tecnologia, o Lisandro, começando pelo Lisandro Gerhardt, um amigo de longa data, é o proprietário da LGcom, uma empresa que é líder nacional em soluções de telecomunicação, exporta para mais de 50 países, em Caxias do Sul, nossa vizinha, parceira com quem eu já tenho uma conversa sobre tecnologia, data center, através da nossa unidade lá em M-Stort Negócios Digitais, e o Robson Felthaus, que é da 1DC Cloud, é o homem da nuvem. Né? Não estou nas nuvens, não estou... Faz chover ainda. É o homem da nuvem. Bom, eu começaria, né, Lisandro, nós há muito tempo a gente já participou de eventos sobre essa questão de data center, que é o nosso assunto hoje, e o Lisandro sempre colocava um dado interessante, que era impossível se pensar em data center com cenários de importação tão altos que basicamente equipamentos estrangeiros. E ele hoje, através da LGcom, é um fabricante de data center. Então, o que é exatamente o papel do data center dentro da atividade da inteligência artificial em especial? Como é o casamento com o Robson dentro da 1DC, enfim, os nossos assinantes, como diz o Vlamir, e nós também temos curiosidade desse sobrevoo, né? E eu sei que tu és o cara para isso. Tá bom. Explicar aí para Vamos nós. lá. Bom, a LGcom, né, como todo mundo já conhece, nós somos fabricantes de antenas para telecomunicações. Chegamos a 64 países já com nossos produtos, né? Somos reconhecidos como a melhor antena no mundo em conectividade, em velocidade de throughput, né? E como tudo na vida, né, tem um começo, um meio e um fim, né? Após o promocionamento da Starlink, nosso mercado foi diretamente afetado e nós nos reinventamos, né, como empresa. Nós já tínhamos previsto que esse movimento aconteceria, mas não tínhamos a real intensidade dele, né? E das verticais que a gente, além de outras, né, que a gente tem investido bastante, é essa vertical de data centers modulares, né? E logo após a pandemia, em 24, foi feita uma reavaliação das normas que regem os data centers. Existem duas normas hoje, né, para quem não sabe, a Uptime e a TIA 942. A TIA 942 saiu na frente e ela fez a revisão C em maio de 24 e ela adicionou 22 páginas, se não me engano, fazendo, eu diria, um abrandamento das questões de certificação de um data center. Então foi ali que a gente viu um real potencial para nós entrarmos nesse mercado, porque de fato, para que uma edge, a operação de um data center menor, ele se mantenha de pé, ele vai competir de certa forma com os custos de um hyperscale.
né? E como tudo na vida que você compra em grande quantidade, em grande escala, você tem acesso a custos melhores, né? Uma pergunta, Alessandro. Essas antenas que tu acabou de falar, que vocês fabricam lá, é usada para internet, telecomunicações, Isso. celular, são essas que são São- aquelas antenas que a gente vê aí. Isso. As antenas que você vê nas torres, que tem o Sim. formato circular, que Tá. parece um tambor, né? Perfeito. São as antenas que fazem conexão ponto a ponto. Tá, perfeito. E o data center, então, seria para uso dentro da empresa, esses modulares que tu fala, não? Existem várias aplicações para data centers, né? Aqui nós estamos falando de uma aplicação de edge, que é o processamento na borda, o processamento que ele é próximo ao usuário, né? Hoje, quando você usa seu celular, tentando facilitar um pouco para o entendimento do Isso. público geral, né? Cada vez que você dá um clique, você está acessando algum dado que não está no seu celular, está na nuvem. Tá lá. Aí a pergunta é, aonde que está essa nuvem? Exatamente. Aonde que Você vai responder agora para nós. Né? E geralmente a nuvem não está próxima do usuário. Então, Perfeito. às vezes você vai fazer um Pix, vai fazer uma compra de uma passagem aérea, uma operação um pouco mais complexa, você reclama, a internet está lenta, tal, não tá demorando. A sua internet geralmente ela é boa, ela não é lenta. Hoje nós temos no Brasil uma das melhores internets em termos de velocidade do mundo, né? E pouca gente sabe disso, né? A gente tem uma rede muito robusta. O problema é a distância, aonde que a gente está acessando esses dados, né? Está em Fortaleza, está em São Paulo, está em Miami, né? São processos bem complexos. Então, respondendo à sua pergunta, o mercado de data centers, ele se divide em hyperscales, que são grandes data centers, né? Depois nós temos a borda e depois temos o on-premise, que são data centers pequenos que ficam dentro das empresas. Hoje, muita empresa de grande porte, de médio porte, ela tem o seu próprio data center dentro da operação dela. E onde entra um DC, Robson? Vamos lá, gente. Alessandro, obrigado aí pelo gancho. Eu acho que tu deu uma boa explanação. Eu só queria fazer um adendo aqui, dois conceitos, né? A gente vai falar de Edge Data Center, que é o que a LG Com hoje fabrica, e vamos falar de Edge Computing, que é a computação, que é onde as nuvens, e aí sim, respondendo a pergunta, a cloud ela tem endereço, e esta pergunta nunca é feita pelo cliente final ou pelas empresas. Esse é um grande problema que a gente tem no mercado quando a gente baliza e coloca todo mundo no mesmo nível, né? Onde está o meu data center? Então, quando utilizamos hoje serviço de Google, da própria Microsoft, muitas vezes esses dados não estão nem em território brasileiro, estão em data centers externos, né? Estados Unidos, China e por aí vai, né? E isso é um ponto de descuidado, porque a gente tem legislação específica, né? Muitas atividades são reguladas, né? A área da saúde, por exemplo, tem uma regulação específica e assim vai. E não se está observando onde esse dado está. Por isso que a gente tem um avanço de uma LGPD, e muitas vezes até pegando as empresas de surpresa, porque se generalizou o conceito de cloud, não se abriu, é um conceito bastante amplo, mas assim como diversas áreas, a gente tem diversos modelos, a cloud também tem seus modelos, tem seus tipos, né? E a 1DC, enfim, a sua essência é trabalhar com cloud computing. A gente faz isso há mais de 25 anos, eu, Robson, especialmente, então sempre trabalhamos com ambiente de missão crítica e nos últimos anos veio o conceito da cloud aí para coroar. Uma ideia, né, Vlamir, que está surgindo aqui com a joint venture da 1DC, a LG Com e o nosso projeto, é a construção da Brasil Edge, né, que são data centers de borda. Nos Estados Unidos, esse modelo de negócio tem mais de 1.000, né? Tem, no Brasil, bastante. acho que não deve ter 100. Não sei se chega a tudo isso. Não. Mas o que vem a ser exatamente a Brasil Edge? Eu acho que era legal abordar um pouco sobre isso também. Legal. A Brasil Edge, ela é uma empresa, ela vem para ser uma empresa pioneira do mercado, né? A gente tem essa bandeira justamente para fazer um movimento que a gente já viu outros países realizarem que o Brasil ainda não fez, que é justamente levar os data centers para as bordas. Então hoje a gente tem um eixão, basicamente Porto Alegre e Fortaleza, é onde estão os 205 data centers oficiais que a gente tem, do tipo hyperscale, a sua maioria. Respondendo a tua pergunta, temos
ao que eu conheço, talvez tenha um ou outro a mais, mas nós temos 4 edges No Brasil todo? operando com cloud mesmo, nós temos 4 no Brasil todo somente, né? É claro, tem muita gente se intitulando, mas não tem muitos nem característica de data center, então quem E dirá edge. existe, Robson, uma certificação para isso? Tem algum órgão que fiscalize e que certifique? Olha, vocês podem operar com isso? Existe uma Vamos regulamentação lá, para a isso? área de tecnologia como um todo, ela sempre foi pouco regulada, mas sim a gente tem certificações internacionais, a exemplo da TIER. A TIER é uma certificação que ela, no mundo inteiro, é Uptime, que faz a auditoria e cede ela, e nós temos a norma, que é a TIA 942, que também dá direito a tirar uma outra certificação, que é a HETED. A questão é tão importante quanto essas 2 certificações, e aí a gente tem aqui certificações específicas de ISO, por exemplo, a 27001, que é uma certificação Sim. de segurança. O cliente não vai buscar um data center, não vai buscar um edge data center porque ele acha bonito, ele está buscando segurança, né? Então é um pilar que nunca pode ser deixado de lado quando a gente fala de cloud computing, né? Segurança. E a Brasil Edge, ela vem ela chega no mercado com esse grande propósito de a gente fazer esse movimento de capilarizar data centers e estruturas menores, porque tem um custo operacional bastante alto envolvido. Com segurança da informação. Com segurança e levar isso para regiões fora dos grandes centros e também nos grandes centros, na verdade, não há qualquer restrição. O nosso propósito maior é onde está a demanda, né? E aí tem um ponto-chave aqui nessa discussão, diferente do que os nossos colegas provedores vendem banda como velocidade, na verdade a velocidade da internet é a latência, né? Então a banda é a capacidade, né? Então a capacidade ela é mensurável com o número de usuários, tipo de aplicação. Agora a velocidade que você vai trafegar depende muito da latência e a proximidade reduz a latência. E a lei da física, né? Quanto tempo um corpo leva para se movimentar. Então vem muito disso. E tentando interpretar esse teu comentário, significaria, em geral, a leitura que as pessoas têm é que um data center é uma operação para uma grande empresa. O borda significa levar para a pequena empresa também a possibilidade de ter seus dados na nuvem próxima da sua empresa. Exatamente. Eu falo que esse é o desenho. Esse é o desenho. Eu falo que a nuvem é democrática. Ela tem de tudo e todos. E veja, o fato de ir para uma cloud, o fato de ir para um data center moderno, abre uma possibilidade para pequenos negócios, e aqui a gente pode falar de padaria, no posto mercado de da gasolina, esquina, né? no mercado da esquina, Perfeito. ter acesso ao que tem de mais tecnológico. Que tem, vamos lá, a última tecnologia de ponta, o mercado da esquina consegue ter acesso a essa tecnologia a um preço acessível, né? Com segurança e rapidez. Com segurança e rapidez, exatamente. Esse é o propósito da Brasil Edge. Ela chega para levar essa tecnologia de ponta com segurança para as pontas. Sandro, em cima do que o Robson está falando, em cima do que a gente falou, inclusive da pergunta do Maurênio, essa expansão de data center, tanto na base lá, né? Energia para isso tudo. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto. E temos energia, olha, está faltando, quem sabe os empresários que nos estão assistindo agora, de repente, olha, vão partir para energia, porque eles vão precisar de energia. Mas eu até acho que o modelo Edge de borda é um consumidor baixo, né? Baixo. É uma solução... Eu vou deixar meu amigo engenheiro responder essa, mas assim, eu tenho uma opinião sobre esse tema. Vai lá. Quando a gente fala sobre energia, é um termo muito amplo, né? Existe um livro, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele fala toda a evolução da sociedade aconteceu baseado na energia descoberta, disponível e ao custo dela na sua época. Isso acontece desde a época que a gente descobriu como fazer a fundição do ferro, quando foi inventado o forno, né, que deu mais eficiência aos processos, a descoberta do carvão, da energia elétrica, do petróleo. E hoje, olhando toda essa revolução de IA, a gente volta a nossa preocupação ao custo energético de tudo isso, né? Nós estávamos falando antes aqui do podcast sobre as novas possíveis tecnologias que a gente fala aí após né, o que tem para vir aí na frente. E como engenheiro, a gente sempre tem que pensar
qual é o custo da energia disponível para isso, né? Ou seja, toda a economia do mundo hoje, desde um tijolo na parede, a precificação dele vem de todo um processo energético que acontece desde o início até o fim. Não é só Da extração da da areia, extração, lá, não sei o tudo, quê, tudo. como que o funcionário vai Sim. trabalhar, tudo está envolvido. E você vai verificar que quase que a maior parte de tudo que a gente consome, a energia, Tá ligado? é o maior custo ali, Tá né? ligado. Então a tua pergunta é extremamente inteligente, porque a gente, como sociedade, a gente tem que começar a pensar qual é o custo da energia, qual é o acesso à energia, que tipo de energia que eu estou utilizando, né? Então hoje o Brasil, ele tem uma das melhores redes de energia e distribuição do mundo, né? A gente tem um sistema totalmente interligado, com várias redundâncias e com um pulmão de energia que são as represas, que isso é uma condição da nossa topografia, que poucos países no mundo têm isso, né? E a gente tem que olhar para esse movimento de data centers, não só puramente em si o negócio de data center, mas tudo que ele pode alavancar e trazer junto. Claro. Então, na minha visão, né, pensando como governo, Perfeito. né, eu acho que a gente deveria, sim, tornar o Brasil um país exemplo no mundo de energias renováveis, que a gente tem potencial para isso, né? Somente no litoral do Rio Grande do Sul, nós temos o equivalente a uma Itaipu em energia Eólica. em vento eólica, offshore. Perfeito. Por que não é explorado? Cara, simples, tem demanda. Então você entende que o mercado ele se autorregula, mas o papel do governo, na minha visão, é fazer com que essas esferas se conversem, Perfeito. né? Perfeito. Porque, na minha visão, energia nós temos. O que a gente depende joga fora. é a velocidade, os projetos, né? E desperdício. como que a gente vai utilizar essa matriz energética. E, repito, a gente tem a chance única nesse momento, 2026, de ser um exemplo para o mundo em sistema interligado, maximizando o uso de energia limpa. Se eu não me engano, existe até financiamento, Banco Mundial, essas coisas aí, para esse tipo de energia, né? Eólica. É fundo essas- clima, né? Que É, ele consegue. Sim. Eu queria complementar. Tem um ponto interessante justamente da Brasil Ed, e aí vem muito de encontro com a tua pergunta, Vladimir, o fato de espalhar, estar na borda também, você tira uma possível sobrecarga dos grandes centros. Por quê? Porque a gente Borda tem... significa espalhar, hein? Espalhar, isso. estar na borda, Interior. espalhar, o Ed, né? Perfeito. O fato de ter esse desenho de topologia também ajuda o sistema energético, porque hoje a gente vê, por exemplo, São Paulo. São Paulo é onde se concentra o maior número de data centers. Poxa, mas já tem um problema de sobrecarga energética o estado de São Paulo. Sim. E a gente continua concentrando o data center lá, vai na contramão. Vamos espalhar, né? né? Vamos espalhar. Sim. E em contrapartida, você tem Claro. cidades com sobras e sobras, exemplo aqui, litoral claro, do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, você tem sobra de energia. E olhando até o briefing da nossa conversa aqui, a Brasil Ed ela pretende exatamente levar essas cidades polos, né? Além, digamos, Porto Alegre, o estado de Santa Catarina, levar para as cidades polos essa capacidade de oferta, né? Seja num primeiro momento tendo uma estrutura própria em algum lugar, seja oferecendo o know-how e suporte para esses operadores. O desenho da Brasil Ed A vai gente, nessa linha, né? isso mesmo, Maurênio. A gente pensou em 3 desenhos, na verdade, tem 3 métodos ou modelos de negócio na Brasil Ed, né? Um deles, o primeiro e o maior deles é estrutura própria, a gente construir estruturas de Edge Data Center, colocando Edge Computing em cidades polos ou em cidades estratégicas, como eu prefiro chamar, né? Esse é o modelo 1. O modelo 2 é a gente fazer um aproveitamento das boas estruturas que já existem no Brasil e a gente implantar cloud computing lá, implantar um edge para operar cloud. Então, a gente acaba utilizando essas estruturas e faz uma grande teia, vamos dizer assim, tudo interligado. E o terceiro modelo, que aí é uma inovação que a LGCom está nos permitindo, é o modelo de micro edge também, né? A gente, em cidades muito pequenas, veja, tem a demanda, mas não tem a demanda suficiente para manter um edge, né? Como eu comentei no início da minha fala, ele tem um custo operacional elevado.
Então, quando eu levo um microED para dentro, um microED com toda a segurança, de novo, ó, a palavra segurança voltando à tona, com toda a Sempre, segurança, sempre. para dentro de uma empresa, eu Uhum. também consigo operar uma cloud lá Perfeito. localmente na empresa. Então, a Brasil, ela surge com essas 3 verticais, se assim podemos chamar, Uhum. justamente para democratizar ainda mais a Perfeito. cloud, né? Enquanto vocês estão falando aqui, estou aqui pesquisando e pensando. Muitas empresas hoje, elas têm muito pensamento em software. E vocês estão muito preocupados com hardware, né? Exato. Ali a cloud tem essa preocupação dos backups, do monitoramento para as Exato. empresas, quem está nos assistindo agora. A empresa, então, presta esse tipo de serviço, né? De monitoramento, de backup, que é muito importante. Monitoramento preditivo, tá? Sim. Vamos definir bem, porque Perfeito, monitorar o semáforo é o que eu falo, meus colegas de profissão que me desculpem, mas, pô, Sim. ligar para o cliente e dizer caiu, que monitoramento é esse? Que Ele já tá sabe, fazendo? ele já sabe que caiu, pô. Ele já tá Chovendo afetado, molhado. né? Chovendo molhado. Então, a gente hoje usa essa palavra bonita, preditivo, né? Maravilha. Mas ela tem uma função bastante importante e a gente deve observar nesse contexto, Uhum. eu me antenar a um possível problema, eu me antecipar a um possível problema, né? E hoje a gente tem tecnologia e plenas condições de fazer Sandro, isso. eu te conheço há muito tempo e tu és uma das pessoas que mais participa de eventos e feiras internacionais. O Brasil, nesse momento, ele está dentro desse cenário internacional de trazer, até fazendo uma outra análise. O Brasil é o paraíso das pequenas e médias empresas, né? Sim. O Borda tem esta teia, esse espaço, onde ele vai levar para as pequenas e médias empresas a solução que qualquer grande teria, Isso aí. em termos de segurança e fazendo esse espalhamento que vocês estavam comentando, né? O Brasil está liderando, está aquém do que deveria estar. Como é que está esse momento do cloud, vamos chamar assim, brasileiro, né? Eu diria que grande parte desse movimento, tudo que a gente escuta na mídia, ele vem sendo puxado muito forte também, né, pelas inteligências artificiais, que Voltamos a ela de novo. voltamos a ela de Voltamos novo, a né? ela. Sempre ela. Então, por quê? Porque a inteligência artificial, ela é um consumidor famigerado por memória, por CPU e, por consequência, de energia, né? Então, volta aqui, o Brasil, ele não precisa se reinventar, ele só tem que seguir o que está acontecendo lá fora. Está acontecendo no mundo todo esse movimento. Ao mesmo tempo, veja que interessante, vários países da Europa, inclusive Canadá, Estados Unidos, precisa se esperar de 4 a 5 anos para uma liberação de ligação energética. Por quê? Porque não tem energia. Não tem. Não estou dizendo que no Brasil nós tenhamos essa energia de um dia para o outro, mas nós temos condição, né, de fazer um projeto mais pé no chão e, de novo, né, com energia limpa. Nós podemos ser um exportador de energia limpa. A gente pode vender dados processados em energia limpa, que hoje, né, a questão de ser carbon free, friendly, né, e tudo mais, é uma coisa que o mundo todo se preocupa. Então, o Brasil, ele tem que aproveitar esse momento, na minha visão, porque é um momento único, né? A gente, quando fala se o Brasil está no time, não está, houve a questão do Redata, que é muito comentada, né? Infelizmente, ainda não foi devidamente aprovada, que eu acho que se tivesse sido aprovada nos termos corretos, ela seria uma alavanca que impulsionaria de forma mais rápida, né? Porque, veja bem, hoje, para mim, importar uma GPU, somando todos os impostos de importação, chega a ser 80% do valor a mais, né? 80% a mais. A média mundial é de 6% de impostos. Ou seja, então, por um hyperscale de inteligência artificial, nós estamos quase que dobrando o custo, né? Então, por isso que eu digo, o Brasil, ele precisa fazer uma opção, né? E na minha visão, ele pode simplesmente copiar o que está sendo feito lá fora, mas abre-se um espaço para energias alternativas, que é o quê? Impulsionar o segmento de geração eólica, solar, BESS, que é armazenamento de energia Hídrica. em baterias, o hidrogênio, que também é outra tecnologia que está vindo com tudo, e um data center, dependente do tamanho dele, ele é um laboratório, não só de software, mas ele pode ser um laboratório de várias energias alternativas. Por quê? Porque ele consome energia de uma forma
muito contínua, né? Não é que nem uma casa, uma empresa que tem picos de energia e depois você quase que desliga tudo. O data center está sempre ligado. É um excelente 24 horas. consumidor de energia, né? Excelente cliente. Excelente cliente. 24 horas do dia. É um motor todos os ligado, dias do né? ano. Todos os dias. É que nem um motor ligado. Ele aumenta a rotação, diminui um pouco, mas está sempre ligado Sempre e consumindo aquela média dele. E agora também faço a mesma pergunta para ti, Robson, que é um profissional que atua há muitos anos no mercado paulista e atua ainda, né? Sim. Como sim. e eu vejo também um cenário muito interessante para o Brasil, né? Sim, eu vejo hoje o cenário, principalmente o cenário de cloud computing, edge, no Brasil atrasado, né? A gente tem iniciativas, tá? É como o exemplo da IA, muita gente falando, colocando na mesa que vai construir, mas na prática, construído, entregue, operando, a gente tem muito pouco. E o Brasil tem espaço para fazer tudo e mais um pouco, né? É um oceano azul, como a gente fala. Então, eu vejo que a gente tá no momento certo, a Brasil Edge nasce no momento certo, com tudo para ser feito nesse país, e tomara que venham outros players, para nós é importante, fortalece o mercado. Eu sempre falo, quando a gente tem empresas entrantes e interessadas, mostra que esse mercado ele é válido, né? Então, E tendo investidores interessados em participar, eles podem participar do Projeto Brasil. podem participar do projeto Brasil Edge, sim, está aberto. Tem 2 modelos também para investidor, né? Então, a gente vai abrir, sim, o projeto não é nosso, como eu falo, o projeto é para beneficiar a sociedade, óbvio. Acho que aqui tem essa Espaço, questão, né? Tem o espaço sim, para entrar ali. e a gente não entende que tem que guardar 7 chaves. Inclusive, a gente abre o projeto. Somando as demonstra. duas experiências, são quase 50 anos de experiência. Sim. Mas fazendo uma pequena brincadeira aqui nos bastidores ali, ainda perguntei para os dois aqui, que são duas feras, 2 monstros, né? E aí perguntei para eles, e depois da IA, todo mundo tem essa curiosidade de saber, vem a computação quântica? Não, Vlamir, tu tá atrasado. Vem o quê? Computação bio? Já tem neurônio de rato, né? Bio, Tem uma empresa lá na Austrália que já está comercializando o produto, já dura 6 meses o neurônio. É mesmo? Negócio de louco. Baixíssimo consumo de energia. Eu me lembro E daquele... ele se aprende... Desculpa a ignorância, mas o que é isso? Né? Eu acho que é o mais perigoso de todos esse. esse é o Eu me mais lembro perigoso, daquele filme do Clint Eastwood, que ele pilotava um avião russo, um MiG lá, não sei o que era guiado pelo pensamento. E ele tinha que pensar em russo. O computador vai ler o teu pensamento. Vai ler o pensamento, gente. Sim. Olha aqui, ó. Claro que nós não vamos entrar nesse assunto aqui no Pod Business, mas a gente abriu esse espaço então para vocês terem essa noção. Mas fica aí o convite para vocês ligarem lá pro Robson, ligar pro Lissandro lá e tomar um cafezinho e perguntar o que vem depois daí, que eu tô curioso. E aí tá à disposição lá. Olhando o Rio Grande do Sul, é o mercado-alvo nesse momento da Brasil Edge, né? Nesse momento a gente nasce em solo gaúcho, a gente está focado aqui e posteriormente devemos ir para território catarinense também, né? Muito em breve. Mas sim, o foco é o sul. A demanda aqui é alta, tem muito espaço. O Rio Grande do Sul tem uma característica, um estado bastante grande, territorialmente falando. Eu brinco que aqui dentro tem 4 estados diferentes culturalmente, e isso também é um ponto importante que a Brasil Edge traz aí no seu DNA, que eu gosto de frisar, a gente precisa lembrar que o Brasil é muito grande e tem diferenças culturais também bastante grandes. E respeitar essas diferenças culturais é importante. E hoje o mercado de vocês está dividido como? É varejo, indústria? Qualquer segmento. A 1DC, enfim, né? A nossa empresa lá, e não foi uma escolha, tá? Mas foi acontecendo ao longo da nossa história. Perfeito. A gente tem muito cliente da área da saúde e muito cliente da logística, mas eu chamo de logística crítica, né? Portos, aeroportos e portos de triagem. Então, acabou sendo 2 segmentos, e aí por isso que a gente acaba participando até de feiras desses segmentos, para entender para que direção está indo, o que vem de fora, de novas tecnologias entrantes, né? Então... Mas quanto mais o mundo, não vou dizer se globaliza, porque ele já está globalizado, mas quanto mais
a necessidade de dados é gerada, mais necessidade surge do Edge, né? Sim, sim. Que eu imagino que, olhando de novo o Rio Grande do Sul, a gente tem polos regionais, Bento Gonçalves, Caxias, Santa Maria, Pelotas, Fundo, né? Passo Fundo. São cidades, por exemplo, uma tem um desenvolvimento, que, inclusive essa semana eu tive em Passo Fundo, é impressionante com o biodiesel que está acontecendo em Passo Fundo, e isso vale para aquela região lá de Horizontina, o Nordeste, isso vale para Campanha, são negócios diferentes, demandas diferentes, mas no fundo a necessidade de todo mundo é a É mesma. mesmo, é por tecnologia. E a gente tem, mas aí vem a história de respeitar a regionalidade, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, um número expressivo de cooperativas, por exemplo. Perfeito. Pô, a hora que, no momento em que a gente vai falar de cloud para esse Uhum. tipo de negócio, é diferente, por exemplo, de eu falar num grande centro aqui em Porto Alegre. Tem mais saúde, por exemplo. Mais É. saúde, então respeitar essa regionalidade Perfeito. também é importante. Passo Fundo, já vamos pro agro, né? Que você Sim. teve lá. E aí, região, né, do mais, agro. né? Mais do que isso, aí a gente pega de novo, bate na Caxias questão de regulação de mercado, pega cartórios. Nos últimos anos a gente viu, os cartórios estão se Sim, digitalizando, né? total. Só que veja, aí a gente tem uma LGPD. E o cartório, o que ele lida? É Todo com santo papel dos momento outros. com dado LGPD. sensível. Com LGPD. LGPD. Como é que esse cartório vai hospedar os Uhum, dados uhum. fora do país? Não Perfeito. pode. Não É pode. totalmente ilegal. E tem E estudos que dizem que 60% dos nossos dados ainda são processados fora do país, né? eu diria até 60%. mais. Eu acho que é... Ou seja, a informação vai lá fora e depois ela volta. volta. Depois volta. volta. E volta. muitas vezes, entre aspas, sem o devido controle, né? Sem nenhum controle. É. E aí, a cloud pública, né? E aqui ela é importante, entenda o seguinte: a Brasil Edge faz parte de um ecossistema, né? Que já existe, um mercado já em operação. Mas quando a gente olha para o mercado de cloud pública, e aqui citando nomes, Google, Microsoft, não existe, quando você contrata eles, não existe a garantia que o dado vai estar no Brasil. Porque para eles têm o data center aqui no Brasil, mas para eles isso aqui é um edge. Assim como eles têm no Chile, assim. E se tiver um problema, um incidente aqui, eles vão chavear para o Chile. E aí a gente perde toda a questão da jurisdição da informação, né? Agora me fala uma coisa, Robson, que tu é uma pessoa da venda, né, do contato com o cliente. Essa desmistificação da grande empresa para a pequena empresa, esse é o grande desafio, mas na verdade é onde tem muito espaço para se crescer, né? Sem dúvida nenhuma. Ainda. Que é, por exemplo, o dono da padaria, como eu estava falando, que ao invés de ter um servidor ali, vai tendo uma nuvem. Uma nuvem. Claro. O grande problema, e aí o grande desafio comercial, respondendo a tua pergunta, é a cloud é cara. É o que a gente mais escuta. Uhum. E não é. O problema é que a gente não faz a conta correta. O profissional de TI dentro das empresas, quando ele vai levar a conta da cloud para um diretor, eu brinco que ele leva metade da conta só. E aí, por N A razões, outra metade só receios, ele sabe. a outra metade só ele sabe. Por exemplo, ele não coloca na conta o gasto de energia que ele tem com aquele famoso CPD dentro da empresa lá. Sim. A gente deixa... alto. Que é Meu alto. Deus, A é gente muito deixa um alto. ar-condicionado 24 horas por dia ligado na nossa casa? Não, porque a conta de energia vem altíssima. Mas na empresa a gente deixa. Então, aquela conta não entra para comparar com a da cloud. A conta, Mas já muitas me vezes... dá o contrato aqui, que negócio. Muitas vezes a conta do backup Aham. é comum, assim, Maurênio, assim, ó, 90% dos projetos que a gente pega... Ou então, de Robson, quando ele é concorrente. hackeado e perde todo o seu cadastro lá que é do daí- crediário, por exemplo. É, É que já tivemos caso aqui, né? Já. Toda semana tem. E toda aí, semana tem. aí, poxa, por que eu não fiz? Por Porque que eu que é não caro? fiz. Por que é barato? Não se mostra a conta completa, essa é a Isso, verdade. sim. E aí fica caro. Aí tu vai comparar metade de uma conta com uma conta integral, não bate. Agora, quando você faz ela de maneira adequada, equilibrada, a cloud é barata. E existem modelos de operação em que, no caso da Brasil, híbrido, que o cliente pode estar utilizando, por exemplo, o Edge da Brasil e ter lá um agente dele, um supervisor dele, não permanentemente, mas fazendo essa coanálise, o acompanhamento da informação, do seu... Sim, junto sim. com a Brasil, né? É possível isso, É né? possível. Hoje é o modelo que mais se opera, é um modelo que a gente gosta, é um modelo de corresponsabilidade, vamos dizer assim, né? Eu brinco que
quando a 1DC entrega a cloud para o cliente, ela não corta as mãos dele, ela deixa ele trabalhar. A gente sabe, tem bons profissionais dentro das empresas e a gente, de novo, temos que respeitar e temos que aproveitar essa mão de obra que está lá. É claro que quando a gente monta um projeto, vai muito além da tecnologia. A gente pensa muito no negócio do cliente, a gente pensa muito no desenvolvimento daquele profissional, no sentido de ele fazer o papel de uma TI estratégica e deixar de ser uma TI operacional e nós, a Brasil, virar esse braço operacional. E aquela pessoa de TI unir a tecnologia com o negócio. Um bom desenho esse. É isso que a gente... Eu estou olhando aqui agora, sabe para onde, Robson? Alessandro? Eu estou olhando agora para... A gente falou em agro, falou em mercado, mas também tem uma demanda muito forte no judiciário. Sim. Eu me lembro, olha aqui, 15 anos atrás, os processos físicos eram as pilhas. Imagina hoje todos esses TRF, todos os tribunais, enfim... A demanda que existe Os hoje... próprios escritórios. Claro. A demanda que existe hoje de processo, poxa, eu vi um número que me deixou estarrecido. Este ano nós vamos ter mais ou menos uns 6 milhões de processos, né, na justiça, tanto na do trabalho como na justiça comum. E disso vamos ter demanda. Né? Vamos ter demanda de cloud, nós vamos ter demanda de hardware, nós vamos ter uma Agora, série por de exemplo, demandas. um exemplo que me ocorreu também na linha do que o Vlamir está falando, com a implantação da reforma administrativa tributária, que tem que ter nota para tudo que é movimento da entrada e da saída, as empresas vão precisar de muita memória, muito armazenamento, armazenamento local. De dados é muito forte. E aí tempo real. Maurílio, como as empresas estão se preparando? Que tipo de armazenamento? Aí tem sequestro de informação todo dia, tem hacker, tem... Enfim, uma série, durante um bom tempo, eu acho que muitos, a gente faz essa brincadeira também, né? Acham que a internet não tem lei. Pelo contrário, é o que mais tem monitoramento. Tem monitoramento, a gente chega no causador, faz... Então, se preocupar muitas vezes com o tipo de disco que tu vai usar, com uma proteção, isso faz parte do conjunto cloud computing, né? Aí entra a estratégia. Entra a estratégia, exatamente. Uma coisa que eu ia comentar que vai ao encontro disso daí, mais como fabricante de infraestrutura falando agora, tá, pessoal? Sim. Geralmente, a empresa, ela não faz a conta toda que você comentou. Por exemplo, eu levo um dado, uma aplicação minha para a nuvem vende o quê? Vende segurança. Lá na nuvem eu tenho duplicidade de tudo. Eu tenho duplicidade de UPS, de bateria, de gerador, de ar-condicionado. Ou seja, eu tenho várias redundâncias. Eu tenho um sistema de combate a incêndio. Quantos por cento das empresas têm isso no seu data center? Não tem. Essa conta não vem para a mesa, né? Aí eu faço a pergunta, qual é o custo da hora parada dessa empresa, né? Por uma questão de parada simples, uma falha de bateria, uma falha no sistema de climatização, né? E hoje, uma construção de um data center de borda, mesmo num micro data center, a gente tem duplicidade de energia, duplicidade de climatização, sistema de combate a incêndio e temos de forma preditiva o monitoramento de todas as variáveis de contorno. Eu pego essa tua informação, Alessandro, e vou para um escritório de contabilidade que tem aí seus 30, 40 clientes. Tu imagina que se esse cara perde informações sensível ali para 30, 40 clientes. Tá morto. O fato é que essas coisas são mais comuns que a gente pensa. Elas acontecem diariamente. Claro. Só que a publicação dela nem sempre vem à tona, porque é muito vergonhoso quando esse fato acontece. Muita empresa grande, quando perde seus dados, o que é a primeira ação que ela faz? Vamos ficar quieto, não fala para ninguém, porque a gente tem que dar um jeito aqui de dar a volta. Sabe, né? a gente tem muitos anos atuando no mercado, enquanto M-Stort, e eu percebo que sempre existem ondas, né, que vão surgindo na vida das empresas. Uma delas que me marcou muito foi lá na tua cidade, em Caxias do Sul, quando surgiu a logística. Eu estava conversando com o seu Darrigo, que é o fundador da Intral. E o seu Darrigo dizia assim, eu imagino que essa logística seja o seguinte, eu puxo um fio aqui do meu casaco, quando eu vi a meia saiu do lugar, porque ela mexe com toda a empresa. Foi uma forma simples de enxergar o processo. Eu imagino, e eu acho que nós estamos na iminência disso, do data center, da IA, enfim, ser uma parte do corpo, seja grande, seja pequeno, é inevitável precisar dela, né?
E é aí que eu trago para a Borda. Eu acho que a Borda vai oferecer para esse tipo de cliente, seja do menor ao maior, estar inserida nesse contexto. Exatamente. Seja um preço aqui ou um preço Acessível. ali, mas a solução é a mesma, né? Isso mesmo. Você é do alfinete ao foguete, né? Você consegue, com a mesma tecnologia, a um custo acessível, você consegue atender o pequeno Esse é o negócio. conceito do Borda. Esse é o conceito do Borda. Tem uma inteligência muito grande por trás dessas sedes data center, que é a questão do custo operacional, Maurênio. Então, assim, controlar custo é lição imprescindível desse modelo de operação. E aí, quando a gente fala em controlar custo, claro, além do custo de energia, que a gente já citou aqui, custo com pessoas, mas tem um custo com a compra da tecnologia, e comprar bem. E a atualização também, né? Atualização constante, né? Eu sempre falo, investir em data center, tu não para nunca. Por quê? Porque o volume de informação a cada dia cresce, o cliente demanda mais, automaticamente tu tem que fornecer mais. Então, é investimento constante. E essa preocupação da atualização não é do cliente, passa a ser do data center. Falando em atualização, né? Todos sabem que a cada 12 meses você tem novas GPUs entrando no mercado, novos processadores, novas memórias. E aí vem a pergunta, um hyperscale, que é um prédio grande, tamanho de um shopping center, como que ele se atualiza tão rapidamente se ele já tem toda aquela obra física feita há uma década? Então, a nossa solução de Borda, que é uma solução menor e compacta, a gente tem condições de fazer com que o projeto seja exatamente esculpido para a aplicação. Então, a gente não está esbanjando energia, né? Porque hoje 40% dos custos energéticos de um data center é somente o sistema de ar-condicionado que consome. Meu Deus. E aí permite o upgrade em seguida, né? Exato. Vai permitindo ali, vamos fazer um upgrade hoje, amanhã, depois. Você traz novas tecnologias assim quando elas surgem, né? Você não tem um time, um tempo muito grande até conseguir trazer como um hyperscale. É o transatlântico, é o barquinho e o transatlântico. Eu acho que é uma analogia bastante interessante. O transatlântico não consegue virar o rumo de uma hora para outra. E o usuário, ele será mais de serviço, indústria, comércio, qualquer segmento que mexa com informação. Eu falo assim, qualquer segmento que tenha informação sensível. Qualquer segmento que tenha informação sensível, a gente consegue atender. É um potencial cliente da Brasil Edge. Exatamente. Que tenha, aí vem, né, outros conceitos, que o seu negócio demande uma latência menor. Então, também essa proximidade, o data center estar próximo. Eu uso um conceito, não é o cliente que vai até o data center, é o data center que vai até o cliente, é o oposto, né? É de fato a tecnologia agregando valor para os negócios, né? E não os negócios se adaptando à tecnologia, como muitas vezes a gente vê acontecer. Poxa, tu tem um processo estruturado dentro da empresa, a empresa roda redondinha e daqui a pouco tu resolve trocar um sistema e vira uma bagunça, né? Pô, é nítido que a empresa se adaptou ao sistema e não o sistema à empresa, né? Então, esse cuidado a gente tem. Você que está acompanhando o nosso Pod Business até agora, importante agora quando vai rever o plano de negócio lá, colocar, né, a informação, o hardware, o software, a cloud, né, a nuvem, então, para crescer com segurança, né, para conseguir fazer a expansão ali direitinho. E aí são os dois aqui, feras da informática aqui, à disposição, então, dos nossos espectadores, do nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês, foi uma aula maravilhosa, sensacional, realmente. Agora vou ali esfriar um pouquinho a cabeça. Nossa inteligência que não é não é para tanto. Obrigado, Robson. Obrigado, Lissandro. Muito obrigado. Obrigado pela presença e ter aceito o convite. Obrigado mesmo. Certamente a gente vai voltar a falar, mas aí Com certeza. depois da IA e o que aparecer, vocês certamente vão atualizar os nossos espectadores. Obrigado a vocês que acompanharam até agora o nosso Pod Business. E se você ainda não está inscrito no canal, está passando aqui o endereço. Inscreva-se, acione as notificações, acione o sininho ali e fique por dentro dos nossos conteúdos e das informações dos nossos business partners. Obrigado, gente. Até o próximo Pod Business. Pod Business, o podcast da M-Stort.